Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Os irmãos podem assentar aqui. Eu quero saudar os irmãos que estão lá conosco na internet, quer seja o que você esteja conectado nesse momento, ou você que vai participar do culto em um outro momento, que a graça do Senhor também possa se fazer presente na tua vida. É muito gostoso retornarmos aqui, é muito gostoso vermos os nossos bancos mais ou menos preenchidos, mas tenho plena certeza de que isso tudo vai passar e de que esses lugares que estão vazios aqui serão preenchidos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então é muito bom, já é uma evolução nós estarmos aqui juntos com os irmãos. Que o Senhor então nos conduza nesse momento de culto, momento de adoração ao Senhor. Para esse então, para essa mensagem, para essa reflexão bíblica, eu quero ler com os irmãos 3 textos, 2 deles estando em Mateus e um deles em Atos. O primeiro texto está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Os 3 textos dizem respeito à igreja, e então nós vamos desenvolver nessa linha aqui. Então Mateus capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Isso foi dito há muito tempo atrás, lá naquele contexto, quando Jesus estava recrutando, digamos assim, selecionando pessoas para serem discípulos, mas esse versículo diz respeito à minha vida e à tua vida hoje, aqui e agora. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus está conversando com Pedro, e ele traz essa palavra: e eu lhe digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus está edificando a igreja nele mesmo, não está edificando a igreja em Pedro. A linguagem aqui parece isso, mas há um trocadilho aqui no grego de Petros e Petra, que não é o caso aqui agora para desenvolver isso, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: e eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, ele fala dele. Então aqui Jesus está edificando a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. 3 momentos diferentes que se conectam. Primeiro momento, Jesus chama ali os discípulos para que pudesse segui-lo. Jesus está então fazendo-os e nos fazendo pescadores de homem. Segundo momento, Jesus está edificando a igreja nele mesmo. Terceiro momento, esta igreja amada, querida, a qual Jesus foi na cruz e morreu por ela, a qual Jesus entregou a vida por ela, aqui neste contexto está sendo perseguida. O que eu quero trazer então como reflexão nesta manhã para os irmãos, e lembrando que o culto da noite é o mesmo, será reprisado este culto agora aqui, mas o que eu quero trazer nesta manhã é alguns desafios para que esta igreja cumpra o propósito que Cristo tem na vida dela. Queridos, domingo passado, por ocasião do encerramento da comemoração dos 49 anos da igreja, pastor Clóvis trouxe então, nos abençoou, trouxe uma mensagem falando sobre a origem e o propósito da igreja. Isso domingo passado. E como base da mensagem que ele trouxe, ele relembrou-nos a declaração de propósito, missão e visão que a IEV tem. Declaração esta que em um dos lugares está no seu boletim, né? Lá atrás assim temos isso aqui escrito. E eu quero só relembrar, não vou pregar a sua mensagem, viu, pastor Clóvis? Tranquilo, só estou trazendo aqui para a gente dar uma sequência aqui de caminhada. Existimos como IEV porque Deus nos salvou para vivermos a plenitude da sua palavra, visando a edificação, comunhão dos salvos, a evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Portanto, resumindo então, esta declaração de propósito, visão da IEV, é que nós somos salvos por Jesus Cristo. Segundo, nós temos visando o quê? A edificação, comunhão e evangelização dos perdidos em qualquer parte.
Agora, diante disso, então, eu começo a minha palavra. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar para cumprir este propósito? Se o Senhor me chamou, se o Senhor me resgatou, se o Senhor me salvou e me deu um propósito que é anunciar a palavra dEle, que é viver a palavra dEle, que é caminhar dentro desta perspectiva, e pensando aqui na IEV, nós somos isso. Quais são alguns desafios, então, que nós podemos pensar para cumprir isto aqui? Eu fico imaginando isso aqui como se fosse, mais ou menos, né, uma viagem que você vai fazer. Vamos imaginar daqui para lá, para não falar Paraná, daqui para lá. Então você vai para, por exemplo, Campo Mourão, onde eu costumo ir. O meu propósito é chegar lá, mas a pergunta que eu faço é: quais são algumas coisas que talvez eu vá enfrentar na estrada? Quais são algumas dificuldades ou algumas necessidades que eu vou ter de fazer para chegar até lá? E é nisso aqui que nós vamos caminhar um pouquinho. Temos inúmeros desafios para cumprir a palavra do Senhor. Temos inúmeros desafios para levar a bom cabo aquilo que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, e nós como IEV, eu quero focar aqui na IEV, como missão da igreja, nós temos alguns desafios. Embora tenhamos assim com clareza esse propósito, sabemos que não é fácil a execução desse propósito. Em última instância, podemos dizer que Satanás está sempre tentando impedir o avanço da igreja. Então, dentro disso, o que é que nós podemos enfrentar? Queridos, nós atualmente estamos vivendo tempos novos e difíceis, nunca vivido por nós anteriormente. E esse nós é nós aqui, não é a humanidade, mas por nós nunca vivemos isso. Embora a história ela tenha registrado, ou ela registra, diversas outras pandemias e dificuldades que o mundo já passou. Por exemplo, apenas lembrando algumas delas. Eu acho que ninguém estava vivo aqui, mas em 1300 nós tivemos a peste negra. Ela dizimou 20 milhões de europeus em 6 anos. Então a peste negra fez isso. Gripe espanhola, 1918. Durou apenas 18 meses, mas ela exterminou 25 milhões de pessoas aproximadamente. Tivemos outras pandemias, como gripe asiática, suína, sem falar, por exemplo, no HIV, que dizimou e continua ainda fazendo milhares de pessoas ao redor do mundo. E hoje, nós aqui, como IEV, eu e você, e o resto do mundo, estamos vivendo o desafio da Covid-19. E é dentro deste cenário também que a igreja se faz presente. A igreja se fez presente lá atrás, a igreja se fez presente em todo o contexto, a igreja se fez presente lá em Roma, quando as pessoas eram mortas naquele coliseu. A igreja se fez presente em diversos lugares, em todo momento, em todo contexto, em toda fase da história. A igreja se fez presente e está fazendo presente nesse momento aqui. Em todos esses períodos e contextos diferentes da história, a missão da igreja é a mesma: anunciar a palavra do Senhor e viver a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Queridos, a Covid-19 não nos impediu e nem está nos impedindo de viver isso e de pregar esta mensagem, apenas modificou a maneira de fazê-lo. Quando eu estava escrevendo isso aqui, pensando isso aqui, eu lembrei de uma coisa, quando eu vim morar em São Paulo, ano de 82, por aí, fui fazer a Ibero-Americana, uma faculdade que tem na Brigadeiro Luiz Antônio, e eu lembro que eu pegava o trem, e volta e meia, levantava um internadinho como eu aqui, de gravatinha, Bíblia na mão, o trem andando, abria a Bíblia e lascava a falar. E falava, e falava, e falava do amor de Deus. E pregava, e pregava, e pregava. Esse método hoje não funciona mais.
Tanto é que faz tempo que eu não ando de trem, mas pergunto para a Gabriela e Felipe, mais a Gabriela hoje, se isso ainda acontece. E ela diz, não. Queridos, apenas mudou a maneira de fazer. Era muito comum descer na estação de Osasco e encontrar também um grupo de pessoas em cima de um caixote, violão, pandeiro, às vezes sanfona, às vezes microfone, mas às vezes no gogó, também falando do amor de Deus. O grupinho se reunia ali e para ouvir a mensagem. Tinha de tudo, tinha gente que ria, tinha gente que criticava, mas tinha gente que a palavra entrava no coração. A palavra e a missão da igreja é a mesma, mudou apenas a maneira de fazer. Queridos, com a Covid, muita coisa tem mudado ao longo do mundo e dos nossos hábitos e das nossas caminhadas. São diversos setores, por exemplo, sociais, que precisam se adaptar a esta nova realidade. As dinâmicas de trabalho, de ensino, de relacionamento têm sido reelaboradas. Não se faz mais como antigamente. As coisas estão mudando. Essa nova dinâmica que demanda uma nova forma de vida traz consigo novos desafios para que a missão da igreja possa ser levada a bom tempo. Toda época nova, eu penso que é desse jeito. Basta relembrarmos então esses acontecimentos, quando as coisas foram modificadas. Ela é desafiada em todo o contexto. Atualmente a igreja não passa mais tanto por essa luta de perseguição, de tantas coisas desse jeito. Mas nós encontramos assim, coisas diferentes. O texto de Atos capítulo 8, versículo 1, mostra um tipo de desafio que naquele momento, aquela igreja, naquele contexto, estava vivenciando. Ali Estevão estava sendo morto, ali Paulo, antes da sua conversão, estava permitindo na vida de Estevão, e a palavra diz para nós aqui, que houve uma grande perseguição da igreja, mas a igreja nunca retrocedeu, a igreja sempre continuou anunciando a mensagem salvífica, a igreja sempre continuou, porque é promessa que as portas do inferno não iria prevalecer nesse contexto, ou seja, não iria derrubar a igreja, ao contrário disso. A igreja é eu e você, somos nós, não é essa estrutura bonita que o pastor Clóvis falou e que nós vivenciamos. A igreja, toda vez que eu penso nisso, é eu e você. É um fato, a igreja do Senhor sempre passou por essas lutas. Jesus em seu ministério, sabendo disso, ele diz, não tereis, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, me ajuda aí, porque eu venci o mundo. Não faz muito tempo que a gente lia sobre os relatos da igreja sofredora em outros países. Ainda continua. Não terminou isso, mas não é tão fortemente como nós tínhamos no passado. A igreja que somos nós, diariamente, é chamada então para responder a novos desafios do nosso cotidiano. Perseguições acontecem, mas quais são os desafios? Novas maneiras de pensar, secularismo, que coloca bem distante a pessoa de Jesus, novas ideologias, esfriamento da fé, esfriamento e distanciamento nos relacionamentos humanos. E nós atualmente então, como IEV, nós temos esses desafios a serem vencidos. O desafio de encontrar novas formas para cumprir o chamado, propósito, visão que a igreja tem. O desafio de ser uma igreja digital, como o pastor Clóvis começou a falar isso, mantendo acima de tudo a espiritualidade e a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. O desafio então de ser, ou de continuar sendo, esta igreja digital, mas ao mesmo tempo presencial na vida do outro, mesmo com isolamento social. Fazendo presente lá na casa dele. O desafio de ser digital demanda conhecimento técnico específico. Eu lembro que quando nós já tínhamos isso um pouco.
As nossas mensagens anteriormente eram todas gravadas em fita cassete, depois passou para ser CD, e depois passou então a ser projetada desta forma, mas era de uma forma menor. Eu lembro que quando então a Covid chegou e que nós tínhamos que fazer um online, os nossos recursos eram muito limitados. Algumas outras igrejas já estavam à frente nesse contexto, mesmo sem saber de pandemia, não existia. Mas tinha outras igrejas que já estavam investindo nisso. Mas o desafio de sermos então, esta igreja que cumpre esta palavra, hoje também de maneira digital, precisando ser assim, demanda então essas questões. Conhecimento específico, habilidade, investimento financeiro em novos equipamentos. É o que o pastor está falando. É o que nós lançaremos uma campanha para que eu e você possamos avançar desta forma. Avançar desse jeito. Não mais com pandeiro, não mais com sanfona, não mais desta forma, mas desta outra forma, porque o nosso contexto exige que seja de forma diferente. Eu louvo a Deus por toda a equipe da IEV. Mas pensando nessa área digital, eu louvo a Deus pelos irmãos do Conecte Mais, que estão aí e que pode nos auxiliar muito. São irmãos preciosos, com dons, habilidade, conhecimento, disponibilidade para a obra, compromisso para com o Senhor Jesus acima de tudo, e compromisso conosco aqui de nos auxiliar. Eu acho que da mesma forma que e tira esse, desliga esse, faz o quê? É isso aí que eu estou falando, tá vendo? Que nos ajuda. Da mesma forma que o pastor Clóvis diz que está aprendendo, eu também me esforço para aprender. Não tenho tanta facilidade, não tenho tanta dificuldade em produzir, em falar em uma live. Da mesma forma que estou conduzindo aqui, Deus me deu essa graça, mas tenho muita dificuldade de pegar meu celularzinho, do nada, começar lá em casa e trabalhar isso aí. Isso não significa muito questão de conhecimento de outras formas, mas demanda isso. A igreja do Senhor que somos nós, então enfrenta esses desafios, de viver o Evangelho num ambiente que jaz do maligno. O desafio como igreja do Senhor, de viver a oração do Pai Nosso na sua totalidade, de santificar o nome de Deus nas nossas vidas. Deus é santo e nada que eu faça aumente a santidade dEle ou diminui a santidade dEle. Mas a santidade dEle precisa ser refletida na minha maneira de ser, no meu dia a dia, no meu testemunho, na minha caminhada. O desafio então de ser neste tempo que nós vivemos, a vivência desse Pai Nosso, aceitar a vontade do Pai. Nós oramos dessa forma, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Nós precisamos então, além da oração, aceitar que essa vontade seja feita. Queridos, de receber e repartir o pão, nos dois sentidos. Repartir o pão vivo, que é Jesus Cristo, através da mensagem, através da vivência, através do testemunho. Mas repartir o pão mesmo, pão material, não só o pãozinho com farinha de trigo que eu estou pensando, mas, por exemplo, nas cestas básicas que nós como IEV temos distribuído, o desafio de sermos bênção na casa de quem eu nem sei quem é, eu nem conheço, mas eu separo o meu dinheiro, eu separo o meu alimento, pensando que ali o Senhor vai abençoar. O desafio de viver a declaração de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja tem um propósito, viver a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra, mas nós temos desafios para poder suprir, para poder conseguir fazer tudo isso. Queridos, quando nós olhamos para esse cenário e pensando então nesses desafios como todo, talvez a gente possa perguntar algumas coisas que é mais como ponto de reflexão. Por exemplo, que lutas e desafios eu posso ter além da perseguição direta? Será possível que a igreja consiga sentar e prever os problemas que vai acontecer para que ela possa eliminar esses problemas antes que aconteça? Será possível que eu tenha uma compreensão melhor da Bíblia para poder falar ao necessitado que está aqui neste mundo de agora, nesta perspectiva de agora?
Que tipo de resposta eu posso dar como igreja do Senhor a esta sociedade que vive esse momento histórico de tantas perdas? Nesse culto mesmo oramos pela família do Jeane, irmãos preciosos como o irmão dele e outros do nosso meio que partiram. Angústias têm acontecido no meio de todas as pessoas. Com tudo isso em mente, eu preciso ter a consciência de que vivemos um novo tempo. Com tudo isso em mente, eu preciso ter a consciência de que a mensagem do Senhor é a mesma desde que começou até agora, e eu sou um dos portadores dessa mensagem, assim como você. Diante deste contexto, muitas vezes nós encontramos perguntas abertas ou não: onde está o teu Deus? Onde está o Deus neste contexto de pandemia? E esta não é uma pergunta nova, não é uma pergunta que acontece agora, mas, por exemplo, o Salmo 42, versículo 3, dos filhos de Coré, versículo 3 diz o seguinte: choro de dia e de noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre perguntando: onde está o teu Deus? Lá não havia Covid, lá não havia isso, mas havia outras questões que eles estavam ali vivenciando. Que tipo de desafio eu e você, como igreja do Senhor, como IEV aqui, nós precisamos ter para vencer tudo isso ou superar todas essas coisas? Eu fico pensando, por exemplo, um outro desafio do isolamento e do individualismo, isolamento social que a própria sociedade, hoje nós vivemos disso, estamos todos mascarados aqui nesse contexto. Nunca imaginei na vida que ia entrar um mascarado aqui. Mascarado para mim era só o Zorro, você lembra disso? Nem tem mais, Batman e Robin, é todo esse contexto. Agora ver o pastor Clóvis de máscara, não vou falar do pastor Ageu não, só de você, Clóvis. Ver o pastor Clóvis de máscara, olha, Elinho que está ali num cantinho, está saindo. A sociedade pede exatamente isso da nossa vida, mas nós precisamos romper. Atualmente vivemos essa época marcada por muita impessoalidade. Impessoalidade tem nos dito que nós não somos muita coisa nesse atual sistema financeiro que eu vivo. Você vai passar no médico, você liga lá e pergunta assim: atende o meu convênio? Talvez ele fale sim ou não, é o que eu tenho ouvido. E quando fala sim, ele fala assim: depende do plano. Quando ele diz depende do plano, ele está dizendo para mim, em outras palavras, depende do quanto de dinheiro você está colocando por mês lá. Depende de quanto investimento financeiro você faz no seu convênio. E não adianta eu falar para a moça que está lá, falar: mas o meu plano não atende isso, mas eu estou doente, eu preciso ser atendido. Se é que eu posso fazer uma brincadeira, vai falar: na minha época era assim, porque o nosso mundo diz isso: eu sou quem eu tenho. Mas com Cristo nós somos quem nós somos na pessoa dele, querido. Agora a igreja, como igreja, nós temos esse desafio de vencer então esse individualismo, essa impessoalidade, o descaso, a não importância com a vida do outro, a falta de tempo para gastar com o outro. E para agravar ainda mais essa questão do nosso isolamento social. Como igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos, e temos feito isso, para aquela pessoa que está do nosso lado, para aquele que é carente, para aquele que precisa. E eu louvo a Deus quando eu olho para a IEV, e quando falo IEV, não estou falando o prédio bonito que temos, eu estou falando de você e de mim. Eu louvo a Deus quando olho para nós, porque o Senhor tem nos dado a graça de olhar para o outro. Temos olhado para o outro através, por exemplo, eu vou citar alguns ministérios da igreja. Se eu esqueci você, não fique bravo comigo, mas, por exemplo, temos olhado para o outro através do demais, um olhar aos marginalizados. Temos olhado para o outro através dos brothers no esporte, através do One, trabalhando com a nossa juventude, certo, Tiago? Tiagão está firme lá, através do Joquebed, que acompanha e assistência assim as nossas mamães, está vendo, Cátia? Está certo isso aí? Através da EBD e do NGI, através do Connect, através da Libra, que está ali a Débora e também Patrícia e outras que nos ajudam,
os intérpretes de Libra, mesa diaconal, presbitério, CD, diretoria, conselho de pastor, DEME. Nossas pessoas que estão fora, nossos missionários, levando a palavra do Senhor, Portugal, África e Rússia. Nesse momento agora, Rússia, Nilda e Liubomir estão levando a palavra no meio de um povo chamado Buriati. Eles andaram quase 2 dias para poder chegar nessa localidade aí. Deixa eu tentar acionar meu celular aqui. Acionei. Recebi agora de manhã, não sei se os demais pastores receberam, uma mensagem da Nilda, e eu gostaria de ler, a mensagem não é grande. Amados, nossos agradecimentos a IEV pelas intercessões. Sábado, ontem, tivemos o nosso seminário com a participação de 19 pessoas. Tudo ocorreu além do que havíamos esperado. O povo Buriati é um povo asiático, que não fala sobre os seus sentimentos interiores, mas todos se abriram contando suas dores, traumas, culpas, etc. Lágrimas foi o que não faltou. Choramos com os que choram. Pessoas adultas de diferentes idades. A maioria dos problemas são semelhantes em toda a Rússia. A causa principal é o alcoolismo. Hoje, domingo, Liubomir pregou sobre o amor de Deus como Pai. Sentimos a presença de Deus inundando o ambiente. Estamos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar apoiando esta parte do corpo aqui e sentindo o apoio de vocês aí. Por gentileza, continue orando por nós. Nesta semana, planejamos continuar a viagem. Serão mais 2.135 quilômetros. Desta vez nós vamos para um povo chamado Kizil, e aí entra o nome das cidades e aqui que eu não sei ler. Louvo a Deus porque eu e você participamos disso aqui, ó. Olhamos para o necessitado, essa é a nossa proposta de igreja. Recebi ontem também à noite, imagino que os pastores também tenham recebido, do pastor Eduardo, missionário Eduardo e Nancy. Eles estão... deixa eu ver aqui, no meio de um povo chamado Kulina, entregando a tradução do Novo Testamento para aquela tribo, lá no interior como é que é, pastor? Isso, lá no interior do Amazonas, muito tempo adentro lá. Você se sente participante disso? Nós não estamos lá presencialmente, mas estamos lá de outra forma. As diferentes áreas. Em Portugal, os nossos pastores estão lá com as suas igrejas. As missionárias Margaridas estão aqui conosco, estão preparando para voltar. Propósito da igreja: somos salvos por Jesus Cristo. Para quê? Para anunciar a palavra e viver a palavra. Agora, para que isso aconteça, temos todos esses desafios a serem cumpridos. Um outro desafio que nós temos é o de permanecer fiéis ao Senhor em todo o contexto. Permanência e fidelidade para com Deus em um momento tão diferente que nós estamos vivendo. Permanência e fidelidade para com Deus aos princípios da palavra, quando muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas ali nós precisamos perseverar. Permanência e fidelidade da palavra quando ninguém está olhando para mim. Quando eu estou num contexto que eu olho assim, não conheço ninguém. Ninguém sabe que eu sou cristão. Ninguém sabe que eu sou da IEV. Ninguém sabe que eu sou pastor. Ninguém sabe nada de mim. Mas ali eu preciso ser fiel à palavra do Senhor. Permanência e fidelidade para com Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Quando ninguém está, abri e fechei aspas, de olho ou fiscalizando o quanto eu entrego. Nós aqui não sabemos quanto você é dizimista, não sabemos se você é dizimista, o quanto você dizima, qual é o valor da sua oferta. Claro que se você fizer isso via banco, fica lá, mas ninguém está olhando, checando. Fidelidade para com o Senhor quando ninguém está de olho em mim. Quando ninguém sabe se eu fiz a minha oferta, se eu dizimei esse mês ou se eu não dizimei esse mês. Porque é a Ele que eu preciso prestar contas. Mas é fidelidade ao Senhor
dentro deste contexto que nós estamos vivenciando. Permanência e fidelidade do Senhor, no buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nossa missão, queridos, é pregar a palavra. Nossa missão, minha e sua, é viver a palavra. Nossa missão é ter Jesus Cristo acima de tudo na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a superar todas essas coisas. A igreja digital chegou, não vai embora. Ela veio para fazer parte neste contexto. Eu creio que nós teremos outros irmãos aqui quando a pandemia diminuir o contexto nosso aqui. A vacinação está sendo, tá avançando, as coisas vão caminhar melhor. Mas nós precisamos ter olhos para esses novos tempos. Nós precisamos em todo momento testemunhar da palavra do Senhor de forma diferente, em qualquer contexto que seja. Nas lives, nos vídeos, nas reuniões, nas plataformas nem sei falar direito, nas plataformas que a internet nos dá aí. O Zoom eu já aprendi a mexer, mas nos outros, Jurandir me fez um convite esse tempo atrás para entrar na célula dele, não era Zoom. Deu trabalhão, o Jura não está aqui, né? Mas deu trabalhão para achar, mas deu certo. E perguntar para a Rose, ela não está aqui mesmo, é igual eu. Eu vou almoçar na tua casa. Que se ela está assistindo o culto, não tem almoço hoje lá em casa para mim. Queridos, a gente brinca, mas a vivência do Evangelho é séria. E nós precisamos estar com o coração aberto para sermos testemunha em todo o contexto. De maneira tradicional, que é isso aqui, que nós estamos fazendo, microfone na mão, desenvolvimento de uma mensagem e você ouvindo. A vida inteira fiz isso. Pastor Ageu também dessa forma. Clóvis também. Mas as coisas têm mudado. O pastor mais espertinho no nosso meio é o Elinho aí, ó, nessa área digital aí. É o mais espertinho. De segunda-feira, às vezes, quando vamos fazer a live lá, não tem apoio, eu falei para ele, você aprendeu a fazer tudo isso? É espertinho. Graças a Deus por isso. Queridos, brincando e falando sério, temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. E temos que ser bênção em todas elas. Nem todo mundo tem facilidade de pegar o microfone e desenvolver. Nem todo mundo tem facilidade de pegar uma guitarra e tocar. Nem todo mundo tem facilidade de pegar a guitarra, tocar e cantar. Mas Deus deu um dom na tua mão. Não se cobre porque você não faz ou canta, mas seja participante. Como o Clóvis diz, estamos tentando aprender. Não tem tanta facilidade nas minhas coisas. Algumas coisas já aprendi. Nessas plataformas de célula já sei fazer. Vou aprender a fazer os outros. Mas dentro daquilo que o Senhor deu na tua mão, viva a palavra e pregue a palavra. Não se cobre porque você não canta como Lucas, ou você não toca e canta. Apenas aprimore, mas seja a bênção aonde o Senhor te colocou. Não se cobre se você não faz as coisas que o Júnior faz, dos designs que ele faz e tantas outras pessoas, não. Mas aquilo que Deus deu na tua mão, sê tu uma bênção. Nosso propósito como IEV é exatamente isso. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor tem nos chamado para caminharmos
ali dentro daquilo que Ele tem nos dado. Existimos como em Eve porque Deus nos salvou para vivermos a plenitude da palavra. Viva a plenitude daquilo que você sabe fazer, mas viva. Seja testemunho, visando a edificação, comunhão dos salvos e evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Quer seja no presencial aqui, quer seja na internet, quer seja no digital. Talvez você não tenha tanta facilidade disso, mas você tem facilidade de orar para que Deus possa nos abençoar aqui. Você tem a facilidade de ofertar para comprar as coisas que nós precisamos comprar, que eu nem sei direito, eu acho que é uma mesa de som, não é, Clóvis? Mais algumas coisas desse jeito aí, tantas coisas aí, que eu estava na reunião e fiquei só escutando. Eu e você podemos ser bênção desta forma. Talvez você não vai ter um microfone desse, mas na hora de você dizimar e ofertar, você fala, vou fazer isso, para que a igreja cresça e para que pessoas possam ir. Na hora de você ofertar, você vai ofertar para missões, dizendo, eu não posso estar lá no meio dos buriates. A Nilda mandou uma foto do lado de um lago, e ela me disse a nós, né? É o lago mais profundo da terra. Só o oceano é mais profundo que isso. Um povo que é marcado pelo xamanismo e pelo budismo. Tem meia dúzia de cristãos lá. Lá está aquele casal, levando a palavra onde eu e você não estamos, mas nós podemos ofertar, orar e os abençoar. Agora eu posso fazer isso aonde? Aqui, na minha vizinhança, no mercadinho que eu faço compra, nos lugares que eu vou. Ali eu posso ser bênção, não preciso estar lá em Portugal, lá na África igual as Margaridas, lá onde está a Nilda, lá no sertão, no meio do Amazonas, onde está o Eduardo. Talvez não, mas podemos ser diferentes. Quais são os desafios? O maior desafio é eu abrir meu coração e falar e fazer a oração de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu estou encerrando, 12:08, eu queria estar orando, eu quero orar por você que está aqui, por você que está lá, e por você que vai assistir esse culto em outro momento. Eu queria te convidar, se você deseja continuar, porque não é começar do zero não, isso é bênção, mas se você deseja continuar, sendo esse instrumento de bênção na mão do Senhor, de todas as formas possíveis. Tem facilidade com a internet? Seja a bênção ali. Tem facilidade em tocar? Seja a bênção aqui, seja a bênção cantando. Tem facilidade na parte administrativa? Vou confessar uma coisa baixinho aqui, o pastor Clóvis nem vai ouvir. Não vai ouvir, vocês não vão contar para ele. Algumas reuniões que eu e ele fazemos parte, da administração lá da igreja, quando começa a falar de balancete, e começa a falar de contabilidade, essa conta é ali, porque aqui, sai daqui, vai para cá, e pastor Ageu e tantos outros aí, Clóvis não vai ouvir não, mas eu e ele ficamos perdidinhos nisso aí. Mas ali tem um grupo de irmãos que Deus capacitou para isso e que sabe fazer isso. Como o pastor Ageu viveu a vida dele nisso aí, nós não sabemos. Seja bênção onde você está, da forma que Deus tem te colocado. Eu queria estar orando com você. Se você quer refazer, reforçar, dar continuidade nesse propósito que um dia o Senhor te chamou, para que você seja bênção, para que você ajude a superar esses desafios, para que você possa falar, eu não sei fazer isso, mas eu posso orar,
Eu não sei fazer isso, mas eu vou participar, vou engajar nos programas da igreja. Eu não sei fazer isso, mas eu sei na minha rede social lá no Facebook colocar que vai ter um culto tal dia, que vai ter o Pense One, o One Pense, como é que é? O One Premier, né? O One Pense, que é o grupo da juventude. Se você sabe fazer isso, faça. Eu queria te convidar a ficar em pé se você tem esse compromisso com o Senhor, de falar, eu quero continuar sendo uma bênção. Em casa eu não sei se você pode ficar em pé, eu não sei o teu contexto, mas o teu coração eu sei, você pode falar para Deus a oração de Isaías, ou a fala de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero estar orando contigo, os desafios são enormes, são grandes, mas eu creio que no Senhor nós vamos superar, eu creio que no Senhor nós vamos comprar os equipamentos que nós precisamos para uma demanda maior aí. Eu sei que quando essa campanha for lançada, eu e você podemos separar uma outra parte, além do dízimo, para poder falar, eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Vamos orar juntos? Eu queria te convidar para você orar, agora. Aquilo que está no teu coração, você não vai falar para mim, não vai falar para o pastor Clóvis, não vai falar para o pastor Ageu, não vai falar para o Eninho, você não vai falar para nós, mas você vai falar para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu fui chamado, eu fui salvo, eu tenho um propósito, eu estou nesta igreja que o Senhor me colocou, e nós temos um propósito de viver a palavra, edificar a comunhão dos salvos e a evangelização dos perdidos de diversas maneiras. Eu queria que você falasse para Deus, eu estou aqui para fazer isso da forma que eu consigo fazer. Fale com Deus agora, fale com o Senhor, na intimidade do teu coração. Se você quiser falar alto, você faz, ore ao Senhor, e aí eu estarei orando, impetrando a bênção, e nós encerramos esse culto. Beto, vai ter mais um grupo de louvor aqui ou não? Nãozinho, ok. Então eu queria te convidar a orar. Fecha seus olhos agora, como nós costumamos fazer, e fale com o Senhor. Ore ao Senhor agora neste contexto. Este momento é seu e Deus. É aquilo que está no teu coração que você vai falar. É a proposta que você vai fazer. E Ele vai saber aquilo que você está falando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por esse domingo, muito obrigado porque o Senhor nos salvou, muito obrigado porque o Senhor nos resgatou, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado para fazer parte da igreja maior, a igreja que existe no mundo inteiro, mas fazer parte desta comunidade local chamada IEV, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que nos trouxe para cá. Eu costumo sempre falar isso, ao sairmos de nossa casa para vir para cá, outras igrejas nós deixamos no nosso caminho, mas é aqui que o Senhor nos trouxe, é aqui que eu quero ser bênção, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, é aqui que eu quero, ó Pai, participar, ó Deus, ativamente, engajadamente, ó Pai, naquilo que a IEV está fazendo, Senhor. É aqui que eu quero ajudar a vencer, a superar todos esses desafios, ó Pai. Temos um grande desafio no mundo inteiro, que é o desafio da Covid. Pessoas têm partido, ó Pai. Estamos assim vivenciando tempos novos para nós, novos, difíceis também, mas com o Senhor nós vamos vencê-los, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Portanto, ó Pai, ajude-nos a ser bênção da forma que o Senhor tem nos conduzido. Agora, Senhor, quando saímos daqui, ó Pai, vamos para as nossas casas, nos leve em paz, ó Deus. Não existe só a Covid que é perigo, tem tantas outras coisas, ó Pai, que continuam acontecendo, mas a Tua mão é a mão que nos guarda. Por isso o salmista pôde dizer, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu quero nos colocar diante do Senhor, ó Deus, nesse período de almoço agora, de comunhão com família, ó Pai, Pai, nos dê a Tua graça. Pai, alcança os enfermos, que já foi orado aqui, alcança, Senhor, a família do Gianni, ó Deus, alcança cada um que tem necessidade maior do Senhor, ó Pai.
Somos gratos por todas as coisas. Ajude-nos, ó Pai, como Eve, a cumprir e a superar os desafios. Abençoe os missionários, ó Deus, nos lugares longes que estão agora, Senhor. Cuida deles, ó Pai. Ajude-nos a ser um bom marido em casa, uma boa esposa, um bom pai, bom filho, Senhor, a viver a harmonia do Evangelho. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo, que tem o Senhor como supremo na nossa vida, e desta forma vamos vencendo os desafios. Oramos assim, ó Pai, e fazemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.